Ela esperou ter todo mundo da família em volta da mesa para falar. Vinho na mão, sorriso no rosto e aquela segurança de quem sabe que ninguém vai contra ela. Aí largou a taça, me olhou de frente e disse em voz alta, para todo mundo ouvir e não restar dúvidas. Querem saber a verdade? Eu só casei com o Hugo por pena. A risada veio rápido. Primeiro o irmão dela, depois uma prima, depois os outros. Cada um rindo do jeito que ri, como quem acha que está do lado certo. Eu fiquei sentado, a minha mão estava suando, garganta fechada, sem conseguir fazer nada além de encarar aquela mulher que dividia a cama comigo há anos. Eu pensei em levantar, pensei em sair, mas eu fiquei. Porque dentro de mim ainda havia aquela parte que tentava entender como que alguém chega nesse ponto, como que aquilo chegou nessa situação. Como você vira piada na boca da própria esposa, na frente da família dela, num jantar de aniversário, numa noite de sábado qualquer, como qualquer família. Só que eu não sabia que naquele momento é que a noite ainda não tinha terminado e que a pessoa que ia mudar tudo aquilo não era eu. Bom, meu nome é Hugo, eu tenho 42 anos e moro aqui em Recife. E antes de continuar, eu quero saber... Você mora onde? De onde você está me escutando? Deixa aí nos comentários que eu quero te conhecer melhor. Vamos lá. Eu trabalho como porteiro noturno num prédio comercial, ali na Ilha do Leite. É um serviço silencioso, de poucas palavras. Muito olho aberto, tem que ter paciência. Por quê? Porque eu passava a noite vendo gente entrar, sair, resolvendo tudo que aparecia, pedidos, iFood, anotando várias coisas que precisavam ser anotadas e deixando tudo em ordem até o amanhecer. Era um trabalho que combinava comigo. Eu sempre fui mais de observar do que de falar. Não era uma vida bonita de contar, mas era honesta, era correto. Eu pagava minhas contas, mantinha a casa de pé e por muito tempo isso me bastou, isso me serviu. Eu sempre fui um homem grande, acima do peso. Desde novo, eu aprendi cedo que quando você é assim, tem duas escolhas. Ou você se antecipa a piada, ou você espera alguém te dar e deixa quieto. Eu sempre me antecipei. Eu ria de mim mesmo, eu fazia piada de mim, antes que os outros rissem. Não porque eu achava graça, mas porque era mais fácil de controlar a dor quando você é quem abre a porta para ela entrar. Fora isso, eu era um homem bem simples. Eu era caseiro, gostava de futebol na televisão, cervejinha gelada no fim de semana, aquele almoço de domingo em família, arroz, feijão, macaxeira, carne de sol, enfim, aquilo que era comum, né? Eu não tinha muita ambição de aparecer, eu era na minha. Não precisava de atenção toda hora, eu preferia uma tarde quieta em casa do que uma festa barulhenta, sabe? E foi nessa fase que eu conheci a Brenda, a minha esposa. Ela era bonita, sensual, não do jeito discreto, não. Ela era bonita de um jeito que ela sabia muito bem. Cabelo sempre arrumado, perfume que ficava no ar depois que ela saía, aquela unha feita, roupa escolhida a dedo. Ela trabalhava com estética, fazia atendimento a domicílio e pegava uns horários num salão em Boa Viagem. Era daquelas mulheres que entram num lugar e todo mundo percebe, sabe? Quando ela começou a demonstrar interesse por mim, eu até estranhei. Eu disse para ela numa das nossas primeiras vezes que saímos juntos. Você sabe que eu não sou exatamente o tipo de homem que as pessoas esperam ver ao seu lado, né, Brenda? Ela riu. Me disse que estava cansada de homem bonito, mas vazio. Que comigo ela se sentia segura, que eu era calmo, que eu era diferente. Eu queria acreditar tanto naquilo que eu decidi nem questionar, afinal. Ela queria estar comigo. A Brenda, ela tinha uma filha, a Lívia, de um relacionamento anterior. Quando eu a conheci, a Lívia tinha 13 anos e era uma menina fechada, séria, com um jeito que parecia mais velho do que a idade dela, sabe? E eu nunca forcei nada com ela, não tentei ocupar lugar de pai, lugar nenhum. Eu não pedi para ela me chamar de nada especial. Eu só fui ficando presente do jeito que eu sabia. Levava ela para a escola quando a Brenda não podia, pagando material escolar, buscava no shopping, esperava a consulta terminar, eu ajudava com o que podia. Aos poucos, a Lívia foi baixando a guarda. Não era grudada comigo, ela nunca foi, mas ela tinha respeito. E numa casa onde todo mundo falava alto, aquele silêncio respeitoso valia muito para mim. E foi assim que eu fui entrando naquela vida sem perceber, que em algum momento ela também ia me engolir. Depois de quase 3 anos de namoro, eu e a Brenda nos casamos.
Foi simples, num salão pequeno em Boa Viagem, com alguns amigos, família, comida boa, bolo, música alta e aquele barulho de família pernambucana, sabe? Que mistura afeto, brincadeira, gente falando ao mesmo tempo, aquela bagunça. Eu estava feliz naquele momento e a Brenda parecia feliz também. Hoje eu já não sei se ela estava feliz ou apenas satisfeito por ter conseguido o que ela queria. No começo, nosso casamento parecia normal. Tínhamos nossas discussões, claro, como todo casal, conta para pagar, rotina, cansaço, esse tipo de coisa que todo casal enfrenta. Mas aos poucos, a Brenda, ela começou a mudar comigo. Primeiro vieram os comentários pequenos sobre meu corpo, depois as piadinhas e depois humilhações em público. Se eu repetia comida, ela dizia: também, Hugo, desse jeito você não se ajuda, vai ficar enorme, parece um hipopótamo. Se eu comprava uma camisa nova, ela soltava: ah, a camisa é bonita, só faltou combinar com seu corpo. Se alguém elogiava que eu era um bom marido, ela dizia: bom, ele é, agora tem que se cuidar mais, né? Bonito, Deus não dá tudo, né? No começo eu ria, depois eu fingia rir e depois eu só baixava a cabeça. A família dela entrou nesse jogo com uma felicidade que me assustava. A mãe, a dona Célia, era dura, sabe? Daquelas mulheres que chamam de grosseira de sinceridade. O irmão Renato era pior ainda. Ele bebia, era beberrão, fazia piadas dos outros como quem achava que era um engraçadão. As primas riam, os tios riam. E eu ficava no meio daquela roda de risonhos, parecendo um esforço, sabe? Para parecer um cara tranquilo ali. Eu era um homem que era chamado para resolver qualquer problema. Para emprestar dinheiro, dar carona, ajudar na mudança, levar alguém no hospital, mas na mesa da família eu virava o alvo, sempre. Só uma pessoa parecia que se incomodava com aquilo, a Lívia. Com o passar dos anos, a Lívia começou a olhar para a mãe com menos paciência. Às vezes cortava uma piada, às vezes mudava de assunto. Uma vez, depois do almoço, eu me lembro aqui, na Casa Amarela, ela me disse baixinho, quase sem mexer a boca: Hugo, você sabe que isso não é brincadeira, né? Eu respondi que sabia, mas que eu não queria confusão, estava tudo bem. Ela olhou para mim de um jeito estranho e disse: um dia vai ter. Naquele momento eu não entendi nada, não entendi o que significava. Na minha família as coisas eram diferentes. Eu tinha poucos parentes próximos. A minha mãe ela já estava idosa e morava em Olinda, numa casinha simples. O meu pai ele havia morrido há 2 anos. Eu tinha alguns primos, mas o mais próximo era o Caio, que era filho de uma tia minha. O Caio era quase da minha idade, mas sempre foi o oposto de mim. Sabe aquele cara bonitão, extrovertido, falante, era um vendedor nato. Ele trabalhava com eventos, fazia contatos com restaurantes, bares e fornecedores pela cidade. Era um homem que, quando chegava numa roda, ele parecia amigo de todo mundo, sabe? E quando eu apresentei a Brenda ao Caio, os dois se deram muito bem, rápido demais. Na época eu não vi maldade. Caio era assim com todo mundo. E a Brenda era comunicativa. Eles brincavam, falavam de música, de lugares de Recife, de festa, de praia, de gente conhecida. E eu até gostava que a minha esposa ela fosse bem recebida por alguém da minha família. Só que eu sempre tive medo dela se sentir deslocada com os meus parentes. Mas o que eu não percebi foi que enquanto a família dela me diminuía na minha frente, uma parte da minha própria família estava me traindo pelas costas. A relação entre Brenda e o Caio começou com uma amizade. Pelo menos foi assim que parecia. Ele indicava clientes para ela fazia atendimento em conhecidas dele e chamava a gente para eventos. Às vezes dizia que tinha convite para uma festa em Recife, para aniversário em Boa Viagem, para confraternização, e a Brenda ela sempre se animada, eu sempre cansado do trabalho. Muitas vezes eu deixava ela ir sozinha ou com alguma prima. E o Caio aparecia cada vez mais. No meu aniversário ele estava lá, no Natal estava lá, no São João também, camisa estampada, rindo alto, chamando Brenda sempre de cunhadinha preferida, dando abraço demorado demais, fazendo piada interna que eu não entendia. Eu via, mas sempre encontrava uma desculpa dentro de mim. Ah, não é nada, ele é só o primo legal, não era nada. Ninguém quer desconfiar do próprio primo, não é? Ninguém quer olhar para a esposa e enxergar uma coisa tão feia dessas. A Brenda, por outro lado, ficava cada vez mais dura comigo. E hoje eu entendo. Ela me comparava com o Caio. E na cabeça dela, eu era o marido útil, o homem da conta paga,
da estabilidade, do mercado cheio, do plano de saúde todo mês. E o Caio era o bonitão da aventura. O homem que fazia ela se sentir desejada, sem carregar aquele peso da vida real. E o mais cruel de tudo isso é que o Caio sabia exatamente das minhas inseguranças. Ele sabia que eu sofria com apelidos quando eu era criança. Ele sabia que eu tinha vergonha do meu corpo. Ele sabia que eu lutei anos para me sentir digno dentro da minha casa e amado. E mesmo assim, ele entrou na minha casa, comeu na minha mesa, apertou a minha mão, me chamou de primo preferido e manteve um caso com a minha esposa. Mas eu ainda não sabia. O jantar que mudou tudo aconteceu num sábado à noite, no apartamento da irmã da Brenda, em Pina. Era aniversário da dona Célia. A família dela estava toda lá reunida. Renato, as primas, alguns tios, as crianças correndo, aquela confusão toda, cerveja na mesa, bebedeira, arroz de forno, bolo, refrigerante, como aquelas festas de família grande, sabe, barulhenta, que parecia alegria até você perceber que às vezes é só uma crueldade disfarçada. Como sempre, eu cheguei lá com a Brenda e a Lívia, um pouco atrasado. A Brenda, como sempre, estava bonita demais. Um vestido verde, uma maquiagem caprichada, salto, cabelo escovado. Uma mulher sensual que, quando chega, atrai todos os olhares, como eu já disse. No carro eu elogiei ela, disse tudo isso. Ela nem sorriu, só respondeu: "Tenta não suar tanto hoje, tá, Hugo? Por favor." Aquilo já me cortou, mas eu fiquei quieto, na minha. A Lívia no banco de trás ouviu. Pelo retrovisor eu vi o rosto dela endurecer. Naquele momento a Lívia fechou a cara. Quando chegamos, as provocações começaram cedo. O Renato fez piada sobre o meu tamanho. Uma prima falou que eu estava parecendo a que ia abraçar a cadeira. E a dona Célia comentou que um homem depois de casar relaxava, mas que no meu caso eu relaxei antes. Aí, todo mundo riu. E a Brenda, como sempre, riu junto. Eu tentei manter a postura. Eu cumprimentei todo mundo, ajudei a pegar um gelo, levei bebida, sentei na mesa e fiquei na minha, tentando ser invisível. Mas naquela noite a Brenda parecia estar determinada a me expor, sabe? Ela bebia mais vinho, falava alto, jogava olhares para a família como se estivesse se apresentando. Em um certo momento alguém comentou que eu era um marido paciente demais. O Renato, irmão dela, já meio alterado, disse que a Brenda tinha sorte, porque outro homem não aguentaria tanta coisa. A Brenda largou a taça na mesa e respondeu: "Sorte nada. Quem teve sorte foi ele." Todo mundo olhou. Ela sorriu e levantou e disse em voz alta a frase cruel: "E vocês querem saber a verdade? Eu só me casei com Hugo por pena." A mesa deu aquele silêncio curto, o silêncio que vem antes da maldade. E ela continuou: "Ele era sozinho, carente, inseguro, feio. E fala sério, quem amaria um porco gordo e mimado desse?" Cara, isso foi cruel. A risada veio de todos. Não foi todo mundo ao mesmo tempo. Primeiro foi o Renato, depois uma prima, depois a dona Célia, tentando disfarçar. Mas sabe quando ela ri? E depois os outros. E cada risada parecia um prato que jogavam em mim. Eu fiquei parado, com vergonha, senti meu corpo queimar, sabe? A garganta suava, minha mão suava, fiquei muito nervoso. Eu não conseguia entender como uma mulher que dormia comigo conseguia me olhar daquele jeito, na frente de todos, e dizer essas palavras. Mas a Lívia não riu. Ela estava sentada quieta e com os olhos fixos na mãe. E havia algo nela aquela noite. Uma calma pesada, uma calma que tinha atravessado uma ponte, sabe, queimado, para nunca mais voltar. E a Brenda percebeu isso na Lívia e provocou: "O que foi, Lívia? Vai defender teu padrasto agora?" Naquele momento aconteceu algo que eu não esperei. A Lívia se levantou devagar. A sala foi ficando quieta. Ela olhou para a mãe e sorriu de um jeito triste e disse: "Não, mãe, eu só queria saber se você vai contar que casou com ele por pena ou se vai contar que casou porque ele era o único homem bom o bastante para sustentar a mentira que você viveu." A Brenda mudou na mesma hora. O rosto dela perdeu a cor. A mão começou a tremer. A taça balançou tanto que o vinho quase derramou na mesa. Aquela mulher que segundos antes parecia uma poderosa ficou pálida, ficou pequena, ficou assustada. O Renato perguntou do que a Lívia estava falando. A dona Célia falou: "Lívia, respeita tua mãe." Mas a Lívia, ela não recuou. Ela disse que estava cansada. Cansada de ver Brenda me humilhar. Cansada de ouvir a família rir. Cansada de saber que eu era tratado como piada, enquanto muita gente naquela mesa
Nem sabia que a Brenda nunca tinha sido a vítima que fingia ser. Então foi então que ela revelou a primeira camada daquela história. Meses antes, procurando umas fotos antigas num celular velho que a Brenda tinha, a Lívia encontrou umas conversas, sabe, apagada parcialmente, umas fotos salvas, uns prints, uns áudios. No começo a Lívia achou que fosse só um caso antigo com um homem casado. Mas a Lívia era teimosa e ela foi mexendo melhor no celular, pesquisando, e ela descobriu algo muito pior, umas mensagens do Caio com a Brenda. O Caio era meu primo, vocês sabem. E na hora que a Lívia disse o nome dele, eu senti como se alguém tivesse encostado gelo na minha cabeça. Caio? Meu primo Caio? O homem que frequentava a minha casa, o homem que colocava dentro dos meus churrascos, o homem que eu chamava para todos os eventos, aquele homem que chamava minha esposa de cunhadinha, o homem que me abraçava no Natal. A Brenda tentou interromper, mas a voz dela falhou. Disse que a Lívia estava inventando coisa. Disse que eram mensagens fora de contexto, disse que aquilo era coisa de adolescente querendo aparecer. Mas a Lívia era esperta, ela tinha provas. Ela não mostrou tudo para todos, porque disse que não queria transformar a minha dor num espetáculo. Mas ela falou o suficiente e provou para destruir a máscara da Brenda. A Brenda e o Caio tinham tido um caso durante quase 2 anos. Sabe o que é pior? Não foi uma escapada, não foi uma noite de erro. Era uma rotina combinada. Eles se encontravam escondidos quando eu ficava trabalhando até tarde. Era mensagem durante almoço em família, áudio debochando de mim pelas costas, era Caio perguntando se o gordão tinha desconfiado de alguma coisa, e era a Brenda respondendo que eu era bom demais para desconfiar e carente demais para ir embora, que ninguém ia me querer. A Lívia contou que o pior não foi nem a traição. O pior foi o que ela viu, as conversas. Em algumas mensagens, a Brenda dizia que eu era um marido conveniente. Em outras, o Caio fazia aquela piadinha sobre o meu corpo. E a Brenda ria, eles riam juntos. Sabe, como o homem que pagava contas da casa, que cuidava da filha dela, que estava ao lado dela quando ela ficou doente, que levava a mãe no médico quando ninguém queria levar, era eu. E havia uma frase de Caio, que a Lívia nunca esqueceu. Tu aguenta o Hugo em casa. E eu fico com a parte boa de você. A Brenda respondeu, ele nem imagina, Hugo serve para a vida, não para o meu desejo. E aquilo me destruiu de um jeito que eu nunca imaginei. Aquela mesa que antes dava risada ficou muda, quieta. O Renato, o irmão dela, que ria de mim, ficou sem saber onde colocar os olhos. Minha sogra tentou dizer que aquilo não era assunto para dizer ali, mas a pequena Lívia respondeu que humilhar Hugo na frente de todos também não era assunto de jantar. Mas mesmo assim ninguém pediu. Então veio a revelação final. A Lívia olhou direto nos olhos da Brenda e disse, conta para ele por que você ficou tão desesperada quando achou que estava grávida daquele ano. Conta. Cara, naquele momento eu congelei. Porque houve um ano em que a Brenda atrasou a menstruação e ela ficou muito estranha, por semana, sabe? Eu lembro que ela dizia que era estresse, que estava numa fase ruim. Eu cheguei a comprar um teste de farmácia. Ela brigou comigo, disse que eu estava pressionando, que ela não queria tocar naquele assunto. Depois falou que tinha decidido e que estava tudo resolvido. Nunca mais falamos daquilo. Mas a Lívia tinha visto mensagens daquela época. A Brenda estava desesperada porque não sabia se, caso estivesse grávida, se o filho seria meu ou do Caio. Ela escreveu isso para ele. Caio, segundo as mensagens, não quis saber. Disse que o filho era problema do marido e que se acontecesse, o Hugo assumiria sem desconfiar. A Brenda chorou por áudio, implorou para ele não assumir. Ele sumiu por alguns dias. Depois voltou como se nada tivesse acontecido. No fim, ela não estava grávida, mas aquela possibilidade existiu. E a leveza com que os dois trataram a chance de fazer um filho, fruto de uma traição com o meu primo, cara, não havia nenhum pedido de desculpas no mundo que poderia apagar aquilo. Eu estava sentado, mas por dentro de mim eu já estava de joelhos. A mulher que dizia que casou comigo por pena não tinha me dado pena. Ela tinha me usado como escudo, como carteira, como porto seguro, como homem confiável que, para sustentar a balança emocional dela enquanto ela desejava ter outro dentro da minha própria família. A Brenda, naquele momento, começou a tremer de verdade. Tentou levantar a voz, mas não conseguia.
Chamou a pequena Lívia de traidora. Disse que a filha nenhuma poderia expor a mãe daquele jeito. Disse que eu não poderia acreditar em tudo. Disse que Caio tinha manipulado ela. E disse que foi um período difícil, que se sentia sozinha e que não se sentia amada. Eu finalmente falei. Eu não gritei e não bati na mesa, não xinguei. A minha voz saiu baixa, mas saiu firme. Brenda, eu só quero saber de uma coisa. Como foi rir de mim com ele? Ela chorou, e aquele choro já era a resposta. A Lívia, então, disse a frase que fez todo mundo ficar quieto outra vez. Ela não só riu de você, Hugo, ela ensinou para ele onde doía. E essa foi a frase que terminou comigo. Porque era exatamente isso. O Caio não inventou minhas feridas. A Brenda entregou para ele o mapa, tudo o que eu não gostava, tudo o que acabava comigo. Ela sabia que meu peso era algo que me incomodava muito. Ela sabia que eu tinha insegurança de não ser desejado. Sabia que eu tinha um medo de ser escolhido por conveniência. E usou tudo isso, primeiro em segredo, depois em público. Eu me levantei na mesa, peguei a chave. A Brenda tentou segurar meu braço, eu tirei devagar. Ela disse que me amava, eu perguntei, desde quando? Ela não soube responder. A Lívia veio comigo. E isso quebrou a Brenda ainda mais. Ela gritou no corredor que a Lívia estava escolhendo um homem que nem era pai dela. E a Lívia respondeu que pai não era só de sangue. Pai era quem ficava, quem protegia, quem transformava amor em família. Nós descemos pelo elevador em silêncio. Na rua, aquele calor de Recife, terrível. O barulho dos carros, a gente saindo, gente andando, moto buzinando, música em algum bar ali tocando. Tudo parecia normal demais para uma noite que a minha vida tinha acabado. Eu entrei no carro e fiquei alguns segundos pensando. A Lívia sentou do meu lado e ela pediu desculpa por não ter me contado antes. Disse que teve medo. Medo de acabar com a minha vida, medo da mãe e medo de ninguém acreditar. Medo de perder a única figura paterna que realmente ela tinha tido na vida. E eu disse que ela não destruiu nada, que ela só abriu meus olhos e quem destruiu foi a Brenda, a mãe dela. Naquela noite eu não voltei para casa. Eu fui para casa de um amigo em Olinda, no bairro Novo. Passei a madrugada acordado, olhando para o teto, revendo tudo na minha vida. Lembrei dos momentos onde Caio me abraçava no aniversário. Lembrei da Brenda mexendo no celular e virando a tela para baixo. Eu lembrei de quando ela dizia que estava cansada e não queria nada comigo. Lembrei de tudo, das piadas aleatórias, em tudo. E o pior era sentir que em algum ponto eu já tinha percebido tudo isso, sabe? Hoje eu vejo. Só que eu nunca tive coragem de acreditar. Quando amanheceu, eu sabia de uma coisa. Eu não podia mais ignorar tudo o que tinha acontecido naquela noite. E a pessoa que eu teria que enfrentar depois de revisar tudo na minha cabeça não era só a Brenda. Era também o Caio. Aquele homem que eu sempre chamei de primo. E agora eu olhava de longe. E eu nem sabia se eu seria capaz de olhar de frente novamente. Eu passei o dia inteiro em silêncio na casa do meu amigo em Olinda. Ele me deixou sozinho, não ficava fazendo muita pergunta não. Às vezes ele só colocava um café na minha mão e ia embora. Naquela tarde eu sentei na varanda e peguei o celular. Abri mensagens do Caio, da Brenda, ali mesmo. Eu estava nervoso, mas resolvi fazer isso. Eu não precisei de muita coisa para entender, data, horários, o tipo de piada, o jeito como eles me chamavam. Era como se eu estivesse assistindo a minha própria vida de fora, sem conseguir intervir. À noite eu voltei para casa. Eu não fui para brigar e nem para gritar. Só entrei, coloquei minhas coisas na mesa de centro e esperei a Brenda chegar sentado na mesa. Quando ela entrou, eu vi pelo rosto dela de alguém que já sabia o que eu ia fazer. Ela não falou nada, eu também não. Nós ficamos ali, um de frente para o outro, sem conseguir se olhar nos olhos, e foi então que eu disse devagar: eu não vou te perdoar, Brenda, não dessa vez. Ela começou a chorar, como se aquela frase fosse pior que xingamento. E sabe o que é pior? Ela tentou se aproximar, dizendo que eu era um bom marido, que eu sempre fui a paixão da vida dela, que eu era um bom pai para a filha dela. Mas pela primeira vez em muitos anos eu não ia ceder. Eu não fui rude, eu só fui firme. E aquilo acabou com ela ainda mais. Nos dias que vieram, a Brenda ligava sem parar. Mandava mensagem e dizia que o Caio tinha manipulado ela, que se sentia sozinha e que eu era bom demais e ela não sabia lidar com a minha perca. Disse que a frase que aconteceu no jantar foi porque ela tinha bebido muito vinho, foi porque ela estava se sentindo pressionada pela família, foi raiva momentânea. Mas eu já nem ligava mais para isso, sabe? O Caio tentou me falar, mandou mensagem dizendo que eu era como irmão para ele.
Para eu perdoar que o homem fazia besteira, que a gente, além de primos, nós éramos família. Cara, eu só li e bloqueei, porque primo que faz isso não é da família, não. Depois veio a segunda queda de máscara. A minha mãe soube por mim. Ela ficou em silêncio por muito tempo. Depois ela chorou. Não por causa da Brenda, mas pelo Caio, sabe? Porque o Caio era um sobrinho bom. Ela gostava do Caio. Ela viu ele crescer. E aquilo criou uma rachadura na minha família. Teve parente dizendo que eu deveria resolver em silêncio, para não aumentar a minha vergonha. Teve uns dizendo que aquilo era complicado, que casamento era assim mesmo, mas que eu devia esquecer e deixar para lá. Eu não voltei atrás. Eu procurei um advogado, eu saí de casa, peguei só o que de fato importava, algumas roupas, objetos, e deixei tudo para trás, porque aquilo ali nem valia mais minha paz. A Brenda, ela ficou desesperada quando percebeu que eu não estava magoado, que eu tinha tomado uma decisão. A Lívia, então, saiu de casa da mãe algumas semanas depois. Ela não foi morar comigo, porque eu achei que aquilo poderia virar mais conflito e, enfim, mais desgaste. E ela precisava seguir a vida dela também. Ela foi para a casa de uma amiga. E eu ajudei no que pude, sem fazer disso uma arma como a Brenda. A Lívia sempre vai ser da minha família, ela sempre continuou sendo da minha família. Não por obrigação, mas porque eu tinha ela como uma filha. Ela não me obrigou a fazer nada, só respeitou a minha escolha. E às vezes isso é o que importa. A maior virada foi quando a Brenda tentou virar a história contra mim. Ela começou a dizer para algumas pessoas que eu tinha abandonado ela, que a Lívia estava sendo influenciada por mim, que eu estava exagerando, que foi só uma traição antiga, só uma vez, que a Lívia, cansada, enviou alguns prints apenas para quem precisava saber. Não expôs em rede social, não fez escândalo público, mas mostrou bastante para impedir a Brenda de continuar. E foi ali que a Brenda perdeu o controle. Ela não tremia porque se arrependeu, ela tremia porque a narrativa dela saiu das mãos. Durante anos ela me pintou como um homem fraco, carente, ridículo. E na cabeça dela eu jamais ia embora. Afinal, o gordão era fraco demais para ir embora. Eu era o tipo de homem que agradeceria por qualquer migalha de amor, sabe? Só que naquela noite, quando a minha enteada se levantou, tudo aquilo mudou. Não porque ela me salvou, mas porque ela me obrigou a ver o que eu já não conseguia ver. O Caio, ele desapareceu por um tempo. Ele perdeu espaço em alguns eventos, porque essa história circulou rápido. Não virou um escândalo na internet, não teve barraco, sabe? Mas em Recife, algumas coisas ficam correndo rápido demais, vira fofoca. Ele tentou reaparecer depois, falando para mim que estava arrependido, mas eu nunca aceitei contato. Eu não queria saber dele. A Brenda, por outro lado, tentou voltar várias vezes. Ela me mandou uma mensagem no aniversário da minha mãe, mandou foto antiga nossa, disse que sentia falta da nossa casa e disse que ninguém cuidaria dela como eu cuidei. E pela primeira vez, essa frase não fez me sentir especial. Fez eu entender que ela não sentia falta de mim, ela sentia falta do que eu fazia por ela. Hoje, quando eu conto essa história aqui para vocês, eu ainda sinto vergonha de algumas coisas. Vergonha de ter rido quando eu queria chorar. Vergonha de ter ignorado todos os sinais. Vergonha de ter chamado de amor aquilo que muitas vezes era só um medo, uma insegurança de ficar sozinho. Mas eu também tenho orgulho, sabe, de ter saído dali. Não foi bonito. Não teve aquela cena perfeita de superação. Eu sofri sim, tive recaídas emocionais, pensei em ligar para ela, pensei em perguntar por que aconteceu isso, eu pensei em confrontar o Caio pessoalmente, mas com o tempo eu entendi que certas respostas não curam, só vão abrir mais o corte. A frase da Brenda no jantar foi dita para me destruir. Eu só me casei com Hugo por pena. Mas no fim, quem ficou exposta foi ela. Porque ali, diante da família inteira, a pequena Lívia revelou que pena nunca foi motivo. O motivo era pior. A Brenda se casou comigo porque eu era seguro, útil e bom para ela. E enquanto eu dava a ela uma casa, ela entregava para mim migalhas e dava as minhas dores ao meu próprio primo, para que rissem das minhas costas. Naquela noite todos riram quando ela me chamou de porco gordo, mas pararam de rir quando a Lívia mostrou que o verdadeiro monstro naquela mesa não era o homem humilhado, mas sim a mulher que usou o amor como disfarce, e o primo que entrou na minha casa como família, mas saiu da minha vida como a pior lembrança que eu carrego. Agora que eu termino de narrar essa história, eu quero saber de você. Naquele momento que ela fala tudo aquilo na festa, humilha ele
em público, o que você teria feito? Você acha que o Hugo fez a escolha correta? Você acha que ele reagiu da forma certa? O que você teria feito no lugar dele? Como seria a sua atitude? E você que ficou até aqui, eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like para apoiar o nosso projeto. E se você acha que essa história edificou algo em você e trouxe uma mensagem, envie ela para alguém, compartilha com um amigo, com um parente, para que o nosso canal possa crescer e atingir mais pessoas. E se você tem uma história que precisa que eu conte aqui no canal, envie ela para mim no e-mail ofcsuahistoria@gmail.com. E obrigado por estar aqui e até o próximo vídeo.